fraternidade. O nosso lema será: operários da caridade. Nossa obra ninguém deterá. No Evangelho do Cristo, aprendemos a amar e a sofrer. Por amor fazemos isto, para as graças de Deus merecer. Mocidade espírita cristã, somos fortes na luta do amor, trabalhando com muito afã, para vencer a miséria e a dor. No caminho da caridade, haveremos de encontrar espinhos, mas com Jesus na verdade, jamais ficaremos sozinhos. Pode ser. Aproveitando essa música maravilhosa aí que foi cantada pela Maria, pedi a Valquíria para fazer a nossa oração inicial. Graças a Deus. Obrigado, Pai querido, por mais essa oportunidade, por essa semana que se inicia, Pai, nós te agradecemos. Pedimos a sua ajuda, a sua proteção, que sabemos que sempre podemos contar, mas que nós possamos estar receptivos a receber tudo que vem para nós de bom, tudo que vem para nós também não muito bom, que possamos entender e aceitar todas as dificuldades da vida com resignação, com fé. É, acima de tudo, Senhor, com a certeza de que sempre estás conosco, sempre está nos ajudando, nos orientando, nos encaminhando para as boas atitudes. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade, dessa encarnação. Agradecemos pelos nossos irmãos que estão junto conosco nesse instante, nessa reunião, nesse trabalho. Os nossos irmãos que não puderam comparecer, os nossos amigos espirituais que se encontram na nossa casa, também em prontidão de trabalho, para junto conosco participar desse trabalho de tanto engrandecimento para o nosso espírito. Que Jesus possa estar junto dos nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Conceição conseguiu aí? Deixa eu ver se ela está... Vamos lá, Conceição. Está me ouvindo? Sim. Então, os itens hoje é o 17, a piedade, o 18, os órfãos, 19, benefícios pagos com ingratidão, e o 20º, que é a beneficência exclusiva. Eu vou começar lendo aqui sobre a piedade, e aí a gente vai trabalhando junto. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepção do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor.
Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbariam por instantes a existência ala. Conservar-vos indiferentes, quando puder ser úteis, como o fundo de cujas águas se escondem a rasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade, causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arrecia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um constrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga, cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente. Antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhes ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico mais celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel Bordeaux, 1862. Então, a piedade, ela nos alerta de que a gente não deve fechar o nosso coração para as misérias dos nossos irmãos, né? Ao contrário, a gente deve estimular esse sentimento porque ela nos leva à prática da caridade. É um sentimento divino que impulsiona o auxílio do próximo. A gente traz, todos nós trazemos no nosso coração essa centelha, a centelha de amor, né? E que precisa do nosso esforço fraterno para se expandir, né? Na verdade, a piedade, ela é vamos dizer assim, um sentimento espontâneo que a gente experimenta ao presenciar o sofrimento de algum irmão nosso, né? Como diz o texto, ela é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É necessário que a gente cultive essa virtude, porque esse sentimento, se ele é sincero e profundo, ele leva a gente à prática da caridade. Porque ele sensibiliza a gente a minorar e desejar minorar, sensibiliza, e com isso a gente deseja minorar o sofrimento de acordo com os meios que a gente se dispuser, né?
como ele diz aqui, que a piedade bem sentida, ela é o amor, é o devotamento, é o esquecimento de nós mesmos, e é a abnegação. E quem mais nos deu exemplo disso foi Jesus em toda a sua vida, né? É muito comum a gente sofrimento alheio. Por quê? Porque muitas vezes aquilo causa dor na gente, constrangimento, né? Tem pessoas que têm medo de sofrer com sofrimento alheio, mas isso está mais inerente ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, ao endurecimento do nosso coração, né? A indiferença, ao comodismo, a gente ajudar aquele irmão, né? De a gente não ser importunado, né? naquele momento nosso, com aquele sofrimento, né? Então, às vezes, eu lembro quando eu morava aí, e eu fazia visitas ao asilo, né? E eu gostava muito, e uma vez uma pessoa me perguntou se aquilo não me causava depressão. Ela via aquilo ali como o asilo para ela era um depósito de pessoas que estavam esperando para morrer. Isso mesmo, essa frase ela me disse, né? Então, como é que você vai ali, você não se deprime com aquelas pessoas já ali, só esperando a morte chegar? Eu disse, não, eu não me deprimo porque eu não vejo por esse aspecto. Eu vou lá, eu não consigo ter esse olhar. Eu vejo pessoas que tiveram uma vida, cumpriram, estão cumprindo ainda com a sua missão, com a sua tarefa, foram mães de famílias, pais de famílias, todos eles têm uma história ali, e eles, na verdade, muitos estão ali, estão abandonados, são frutos do abandono. Mas o fato de eu ir lá, eu me sinto bem em fazer companhia a eles e eles se sentem bem com a minha presença. Então, muitas vezes as pessoas não fazem esse tipo de coisa porque o sofrimento do outro causa um certo impacto, né, na comodidade, na alegria de suas vidas, né? Mas isso é mais porque a pessoa ainda não se condoeu, né? Ainda é indiferente ao sofrimento alheio, né? Para isso, a gente tem que o quê? Porque a piedade é o sentimento que mais faz com que a gente progrida. Por quê? Porque é através dela que a gente vai domar justamente esse sentimento de egoísmo, de orgulho, né? Praticar a humildade, a beneficência, o amor ao próximo. Só a piedade faz com que a gente se torne indiferente, né, a tudo isso. Aí muita gente diz assim, mas eu já tenho tantos problemas, né? Por que eu vou me preocupar com os problemas dos outros? Por que eu vou... já tenho tantos problemas na minha vida, já sofro tanto, já tenho tantas dificuldades, por que eu vou me condoer dos problemas dos outros e ajudar os outros? Sem dúvida, todos nós temos problemas, a gente está nesse mundo, ninguém aqui é anjo, né? Todos nós viemos com uma cota de dificuldades, de vicissitudes a vencer. Mas quem de nós ainda não viu, quando a gente se propõe a fazer o bem, a ajudar o próximo, esquecer um pouco os nossos problemas e dedicar um pouco do nosso tempo, nem que seja mínimo, aos nossos irmãos que estão em dificuldade, e muitas vezes os nossos problemas aparecem as soluções assim como num passe de mágica, né? De repente, aquilo que era um problema para a gente, aparece a solução, se resolve, né? Muitas vezes a gente auxiliando ao próximo, a gente está caminhando para a solução dos nossos próprios problemas, né? Haja vista que na oração de São Francisco de Assis, ele diz que é consolando que seremos consolados, né? Se é consolado. E Jesus, ele nos orientou para que a gente seja
caridoso, não julgando, mas perdoando, auxiliando sempre, para que a gente se livre, né? Por que Jesus dizia isso? Por que ele preconizava isso? Porque quando a gente se condói da dor de alguém e ajuda, a gente, automaticamente, vamos dizer assim, como que a gente se imunizasse de passar por aquele sofrimento, aquele tipo de sofrimento. É uma forma que a misericórdia divina nos apresenta da gente fazer assim uma analogia da homeopatia, né? Semelhante cura semelhante. Então, quando a gente vê o sofrimento de alguém e a gente se condói, dificilmente a gente vai passar por aquilo ali. Mas quando a gente usa do egoísmo e da indiferença, então a própria lei divina nos leva a um momento da nossa vida, a gente passar por aquela situação, né, sentir aquela dor, passar por aquele sofrimento para que a gente aprenda, né? Quer dizer, a gente poderia aprender praticando o bem, não, e nos isentarmos de passar por aquela dor. Mas quando isso não acontece, existe uma grande probabilidade de, em algum momento na nossa vida, a gente se ver naquela situação, naquela mesma situação daquele irmão, né? Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, né, a lei divina, ela institui que a gente venha, em algum momento, passar por aquilo ali, ou então né, avaliar a dor do próximo e ampará-lo, porque em algum... Quem diz assim, hoje eu posso estar muito bem, mas amanhã eu posso não estar naquela situação. Né? E quando a gente usa da caridade, um bem é sempre um bem, em qualquer parte, né? Então, é isso. O que é que a piedade pode trazer para a gente, né? Quem cultiva a piedade, ao contato com a desgraça do irmão, com as dificuldades, é inevitável que a gente sinta um abalo, que a gente sofra, né? Quem não se condói, você ir no hospital, ver uma pessoa, uma criança, num sofrimento atroz, ou numa situação extrema, num presídio, numa coisa, né? Aquilo abala a gente. Mas, no momento em que a gente se compadece daquele sofrimento e que a gente se predispõe a ajudar e consegue ajudar, consegue minorar aquele sofrimento, a alegria que vem disso é muito grande, que compensa todo esse impacto que a gente sofre. Né? Então, não tem nada no mundo que pague essa alegria de um bem que a gente faz. Né? Muitas vezes, aí diz assim, aí você tem que... São tantos problemas que atingem a humanidade, como escolher aquele a quem prestar auxílio? O mais próximo de nós. Né? A gente não vai resolver o problema do mundo todo. A gente não vai conseguir sair por aí resolvendo todas as dores, minorando, né? Não vai, mas o que está mais próximo de nós, e o que Deus coloca em nosso caminho, se Ele coloca, é porque a gente tem condições de ajudar, né? De fazer alguma coisa por Ele. A gente sempre tem condições de fazer alguma coisa. Tem uma mensagem da irmã Sheila, que ela diz, trecho de uma mensagem dela, que eu gosto muito, em que ela diz assim, de pequeninos atos é feita a vida. Deus não espera de nós que conquistemos o mundo, mas espera que conquistemos corações, que alegremos a vida dos sofredores e que ajudemos a erguer os caídos. Então, é isso, é muito simples, né? O que Deus espera de nós. Basta que a gente se predisponha, que a gente deixe o nosso
egoísmo, a nossa indiferença, o nosso orgulho de lado, e que a gente se deixe tocar pelo sentimento de piedade para que a gente consiga realizar a verdadeira caridade. Sobre esse item, era isso que eu tinha para colocar, se alguém quiser complementar com alguma coisa. Eu vou falar? Pode falar. Conceição, eu também lendo um pouquinho o texto antes, né? Aí quando fala que a piedade ela é irmã da caridade, né? Eu penso que ela é a irmã mais velha, eu coloquei aqui, né? Ela é a irmã mais velha da caridade, porque para a gente fazer a caridade, se tocar, né? Ter ação, ser piedoso é você ter compaixão. Então, eu acho que antes da gente praticar essa caridade, você tem que ser tocado no coração, né? E eu acho que é isso que é ser piedoso, né? A gente se compadece com a dor do outro, né? Então, eu penso que é como se fosse um motor que impulsiona assim a gente para poder fazer a caridade, né? Seria isso, né? E a outra coisa que eu anotei aqui, né, que quando fala que a gente experimenta um sentimento bom quando você tem esse coração tocado, você é piedoso, né? Você compartilha com a dor do outro, né? Você chega para perto do outro, você sente uma alegria com isso. Apesar dessa alegria ela vem de uma dor, né? De uma coisa ruim que aquele irmão está passando, né? Mas quando essa piedade ela está pautada não em coisas materiais, não por orgulho ou por vaidade de eu estar sendo piedoso com aquele irmão, mas pelo sentimento sincero, essa alegria ela vem de você proporcionar a esse seu irmão uma certeza para ele de que esse sofrimento ele está no controle de Deus, né? Ele tem uma causa por isso, mas que essa causa é administrada por Deus, né? Ele vai se fortalecer se ele acreditar nisso. E quando a gente consegue se aproximar dessa pessoa e levar ela a entender isso, confortar ela, né? Eu acho que já atingiu esse objetivo, né? Aí eu lendo uma passagem aqui no livro, que fala de uma passagem de Chico Xavier, que ele fazia aquele atendimento às mães, né? Que perdiam seus filhos. Esse momento muito difícil que é para uma mãe perder um filho. E uma dessas mães, lá em 200 atendimentos que ele fazia por dia, uma dessas mães chega para ele e fala: perdi meu filho. E aí, todos esperando que Chico fosse abrir a doutrina e falar as causas dessa perda, ele simplesmente a abraça e chora com ela tanto tempo quanto ela chorava. Só chora, e ele chora, e ela também chora. E quando ele termina aquele momento ali, né, de consolo que ele faz com ela através dessa empatia, ela fala para ele assim: eu nunca me senti tão consolada, tão aliviada, né? Confortada. Então, assim, ter piedade é a gente conseguir levar ao outro isso, né? A entender que Deus está no controle de todas as coisas. E quando você tem piedade, a caridade oriunda da piedade, ela é uma caridade sincera, não é aquela caridade só para mostrar, né? A falsa caridade, porque ela nasce justamente do sentimento de piedade, você se condói da situação daquele seu irmão. E, na verdade, essa caridade, quando a gente acha que a gente está fazendo o bem à pessoa. Não, quando a gente pratica caridade, a gente está fazendo o bem a nós mesmos. Nós temos necessidade de fazer a caridade. Nós precisamos praticar a caridade. Daí é onde vem essa alegria, esse sentimento pleno que a gente sente depois da gente realizar a caridade, né? A recompensa que a gente tem, né? De você fazer a verdadeira caridade nascida da piedade. Não aquela caridade que você faz para dizer que é caridoso, aquela coisa que humilha, que diz: olha, eu fiz, eu ajudei. Não, a piedade ela proporciona isso, você realizar a verdadeira caridade.
Alguém quer colocar alguma coisa mais? A gente toma consciência também que os nossos problemas são muito pequenos, né? Quando a gente está diante de tanta desgraça, tanta coisa que a gente sente, né? Em relação ao próximo, que o próximo está passando, né? A gente vê que o que a gente tem, os nossos problemas são pequenos. Então, isso também, né? Ao mesmo tempo que a gente se apieda do outro, a gente também olha para a gente mesmo e fala, poxa, quanta bênção que eu recebo e não reconheço, né? Que a gente recebe, que a gente está amparado, né, a todo momento. Isso serve também para nos fortalecer e incentivar cada vez mais, tá ajudando, tá se apiedando e tá praticando a caridade. Conceição? Eu só... Oi, Valéria, pode falar, depois eu falo. Não, é rapidinho, dessa vez eu prometo, é rapidinho. É só assim que eu sinto como se fosse uma leveza do coração. Não uma sensação de alegria, mas a leveza de coração em pequenas coisinhas que você faz no dia a dia, um sorriso, uma coisa, você sai com o coração aliviado. Então, era só isso que eu tinha para falar, que além que pessoas sentem alegria e é também uma leveza de coração, tá? Pode falar. Em relação à piedade, né, e a caridade, esses dias eu vi uma coisa muito interessante e me lembrou de uns itens anteriores, em que na orientação para fazer a caridade se coloca que a caridade deve fazer de forma a não constranger, a não humilhar aquele que está recebendo a caridade. E eu ouvi uma coisa muito interessante, que é quando você ajuda alguém e você passa essa sensação para a pessoa, assim, tipo, coitadinho de você, sabe? Ou você não pode, eu estou aqui para te salvar. Você psicologicamente reforça na cabeça do outro uma ideia de que ele não é capaz de superar, né? E o objetivo é justamente o contrário, né? A caridade, ela é, ao mesmo tempo, talvez, muitas vezes, um auxílio para aquele momento, mas e também uma injeção de ânimo para que a pessoa também ela possa superar as próprias dificuldades. Então, a maneira de se fazer caridade, de se ter piedade também é ter empatia, né? Como a Conceição falou, entender a dor do outro, ter empatia, se colocar de igual para igual, mesmo que naquele momento específico a caridade tenha a si mesmo como um canal, mas tomar o cuidado para deixar, ainda que seja na postura, mesmo que não seja em palavras, mas o outro é consciente de que ele é capaz também de superar as próprias adversidades, se levantar e ajudar mais pessoas. A verdadeira caridade é quando você consegue. Como é que eu vou me expressar assim? Você consegue fazer a caridade que está necessitando de uma forma que aquela pessoa não se sinta ajudada, mas que ela esteja te ajudando. Deu para entender? Essa é a verdadeira caridade. Você fazer de uma forma que aquela pessoa que está recebendo a sua caridade, na verdade, ela se sente como se ela estivesse te ajudando. Entendeu? Alguém quer ler o 18? Eu posso ler? Alguém quer ler? Quer que eu leia? Pode ler. Vou ler aqui, então. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança. Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade, a de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma, para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que, frequentemente, a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior. E se eu pudesses recordar, o que fazeis já não seria caridades,
mas o cumprimento de um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não é essa caridade que magoa o coração, mas a essa esmola que queima a mão que a recebe, pois os vossos óvulos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se a doença e a privação não os esperassem no casebre. Dai com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar protetoral, que revolve a lâmina no coração, que sangra, e pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Então, é o que a gente estava vendo agora, né? A questão da caridade, esse ar, fazer a caridade com esse ar austero, né? Então, com relação aos órfãos, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui é que, na verdade, a orfandade é uma responsabilidade de todos nós, né? A gente acha que existe órfãos e aí é dever do Estado protegê-los, das instituições, quando, na verdade, como diz aqui a mensagem, né, um espírito familiar, e ele, se a gente for pensar nas nossas, na própria doutrina, né, no sentimento cristão, os órfãos, ele é responsabilidade de todos nós, né? A gente tem que reconhecê-los como irmãos que estão em provações difíceis e que são necessitados de nosso amparo, de nossa ajuda, do nosso amor. E é uma das provações mais difíceis para o espírito, né? É um desafio também para que a gente pratique a solidariedade cristã. E como diz o texto, amparar um órfão é um ato que agrada a Deus, né? Principalmente quando a gente não só se preocupa em dar o material e tudo, mas principalmente em ser aquela mão, amparar espiritualmente, ajudar, né? Então, o que é que, na verdade, significa ser um órfão? É uma pessoa que perdeu o pai ou a mãe, ou ambos, né? E que necessita, portanto, da proteção, do cuidado de um adulto para se desenvolver. Mas a gente também não pode esquecer que existem muitos órfãos de pais vivos, né? A gente existe, hoje a nossa sociedade produz muito isso, né? Os órfãos de pais vivos são aqueles pais que abdicam da sua responsabilidade, né, de criação dos filhos, delegam a outras pessoas ou simplesmente ignoram, né? Muitas vezes preenche o filho com tantos bens, tantas coisas materiais, mas na verdade, na essência, o papel de pai e mãe não é cumprido. E aquele ser, ele cresce e vive, se desenvolve sem todo aquele aparato que o espírito precisa para se desenvolver, né? E são os verdadeiros órfãos de pais vivos, né? E por que Deus permite que haja órfãos, né? Por que Ele permite que encarnem espíritos nessa condição? Eu penso que seja para que a gente exercite algumas coisas, né? Como a fraternidade. Nada está errado, né? Nada está errado nas leis divinas. Eu penso que seja para a gente fazer a caridade, exercitar a fraternidade, para esses espíritos resgatarem seus débitos adquiridos em encarnações anteriores. Muitas vezes não valorizaram a família que tinham, né? Eles enfrentarem as provações
exercitar a humildade, ser de auxílio na aprovação, ou seja, na aprovação de pais que não podem procriar. Você vê como a misericórdia de Deus é infinita. Ele pega um espírito que precisa passar pela aprovação da orfandade e pega um casal que precisa passar pela aprovação de não procriar, de não ter um filho biológico. E ele junta essas duas situações para que o amor se faça, a caridade se exerça, né? Então, a bondade de Deus é infinita, né? A misericórdia dele é assim, uma coisa, né, fantástica, né? Então, ele permite que haja órfãos para que a gente lhe sirvamos de pais, né? E como o próprio texto diz, é uma coisa muito agradável a Deus você estender a uma criança abandonada, a mão a uma criança abandonada, né? Porque está praticando a lei de Deus, né? E aí, como que a gente procede com esses órfãos, né? A gente deve amparar na medida das nossas possibilidades. Nem sempre a gente pode adotar uma criança, a gente pode levar para casa uma criança, né, e ter conosco. Mas nada disso impede que a gente ampare uma criança, né, visitando, assistindo, com amor, não só com bens materiais, né? Muitas vezes as pessoas, eu fui no orfanato e distribuí não sei quantos brinquedos, não sei quantas mil roupas. Cheguei lá e deixei não sei quantas cestas básicas. Mas você interagiu com aquelas crianças, você deu carinho, você deu amor, você criou laços, né? Que na maioria das vezes é o que elas mais precisam, né? Palavras, gestos de conforto e até, quem sabe, uma adoção mesmo, né? Hoje tem aqueles projetos. Muitas instituições têm aqueles projetos de apadrinhamento, que você apadrinha uma criança, não só na questão material, mas que você se torna uma espécie de tutor daquela criança, acompanha o seu desenvolvimento, as suas dificuldades, ajuda na sua escolaridade, né? Acompanha como se fosse um filho seu, né? Então, hoje, muitas instituições já têm esses projetos de você apadrinhar uma criança, passar para, né, fazer parte da sua vida sem necessariamente você ter que adotar. Porque muitas vezes as pessoas não têm condições de adotar, mas a gente pode fazer, ajudar, né? Tem muitos jovens, né? Quanto mais velhos, mais adultos eles vão ficando, mais difícil ficam os processos de adoção, né? Porque as pessoas querem muito adotar bebês, as crianças mais novas. À medida que eles vão crescendo, vai ficando mais difícil os processos de adoção. Quantos jovens desses não precisam de uma amizade, de um ombro amigo, de uma pessoa que os orientem na vida, né? Porque uma hora eles vão sair daquela instituição, né? Eles vão ter que sair, eles vão ter que enfrentar o mundo, né? E isso é muito importante, a gente se tornar amigo de um jovem desse, aconselhá-los nas suas dificuldades, né? E até prepará-los para quando chegar esse momento deles saírem das instituições para enfrentar o mundo, né? Então, isso é uma forma de também amparar um órfão, né? Porque todo sofredor é nosso irmão. E todo sofredor, todo nosso irmão, ele tem direito a nossa caridade, a nossa atenção. E o papel dos orfanatos, das instituições, a gente pode ver que, na verdade, eles têm como objetivo de suprir as necessidades básicas, né? Na falta dos pais. Mas é fundamental que a gente participe também, através do apoio material, mas principalmente espiritual, psicológico, nossa amizade, nosso carinho. É muito importante que a gente apoie também essas instituições, né? E se a gente for analisar também por um aspecto espiritual, muitas vezes
Quantos órfãos desses não estão ligados à nossa vida através de vidas passadas, né? A gente acha que é uma coisa que está muito distante da gente, né? Ah, é um órfão, nasceu ali, ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe, está numa instituição, mas muitas vezes é um espírito muito amigo nosso, que nos foi caro em outra reencarnação e que veio com aquela provação da orfandade. Então, é um ente querido nosso e que a gente, mais uma vez, a gente tem o dever, a obrigação de apoiar, né? de apoiar esse espírito na sua provação, né? E fazer com amor, com alegria, não por fazer, né? Que a gente, como eu já vou repetir, muitas vezes as pessoas vão, geralmente em épocas de final de ano, Natal, né? Lá no orfanato, vou levar isso, isso e isso. E o resto dos dias do ano, né? Aquela criança não precisa de uma assistência, de uma palavra amiga, de uma visita, de um carinho. Então, fazer com amor, né? É o que Deus espera de nós, né? É isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Sim, eu acho que a caridade é o fruto de um ciclo em que eu concretizo uma ação, né? E que eu tenho que preparar a minha vida para dar espaço para que ela aconteça. Então eu penso assim, a gente é como se fosse uma fazenda que a gente precisasse arar a nossa terra para que ela pudesse frutificar, eu conseguisse chegar ao ponto de fazer bons frutos, né? Então assim, eu penso assim, que para eu chegar ao ponto de uma grande caridade, de uma coisa íntegra, de mudar a vida de uma pessoa, eu tenho que criar em mim uma ambiência propícia para que esses sentimentos e a ação concreta ela aconteça. Então, assim, eu penso que é um desafio muito grande a gente criar essa ambiência para dar vazão ao fato concreto, né, que é a caridade. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, mas essa semana, acho que foi ontem, que eu vi o caso da menina que tinha um problema acho que foi ontem no Fantástico, teve um problema no rosto, lá no Nordeste, lá no ponto. E aí ela não conseguia ser operada. E aí um rapaz soube disso pela internet e ofereceu a casa dele para ela vir para São Paulo. Então você vê assim, para chegar a esse ponto de ter uma ação concreta, esta pessoa, quando eu olhei para esse rapaz, eu falei assim, com certeza ele exercitou de um ambiente na vida dele de pensamentos positivos, de entendimento do sentido da vida, qual é o papel dele aqui, por que ele não é melhor do que ninguém, por que ele olhou para essa pessoa que certamente ele apiedou-se, ele se colocou no lugar, por que ele não se sentiu que ele tinha tanto direito a ser feliz como ele. Então, assim, o conhecimento, o estudo, a criação de um bom ambiente na nossa mente, né? Limpar assim, a nossa fazenda, né? Tirando tudo quanto é erva daninha, para poder crescer muitos frutos bonitos, a gente criar, né? Lembrando que mesmo que nossa vida seja lá um brejo feio, também sai flor dali. É só a gente dar um espaço. Então, assim, eu penso que a empatia, ela vem irmã de muitos sentimentos bons e de muito entendimento da nossa vida que a gente tem que procurar. É esforço mesmo, é procurar entender, é procurar saber e procurar nos posicionar na vida, porque acho que à medida que a gente conseguir fazer isso com mais facilidade, esses bons sentimentos vão criando espaço na nossa mente. E aí é mais fácil essas ações. Você repara que o rapaz ali lá no Fantástico fez aquilo com facilidade, aquilo foi realmente, porque dá um prazer, porque você vê no outro que o outro também pode ser feliz, né? Isso traz aquela compensação, mas certamente foi fruto de uma melhoria interna dele. Então a busca da nossa melhoria é a meta principal, porque vai dar vazão para a gente fazer o resto. E aí quando vier os ímpetos de ajuda, a gente deixa aí, vamos plantar, daqui a pouquinho está crescendo, né? Não só batata, mas mamão, está crescendo tanta coisa bonita na nossa vida. É isso que eu penso. Então, assim, às vezes a gente olha para as pessoas e diz, gente, como é que ele conseguiu fazer tanta coisa bonita, né? Como essa pessoa é tão caridosa? Mas é o esforço dela, né? De criar na vida dela um bom ambiente, um entendimento, né?
E esse esforço é desafiador, né? Porque a gente, às vezes, pode achar que a gente pode ter bons pensamentos, mas só para a gente. Eu vou acordar, eu vou ser mais saudável, eu vou ser mais feliz, eu vou vibrar, eu vou agradecer o céu, mas tudo em volta de nós. E isso não é exatamente a ambiência que a gente está falando positiva. É entender o nosso papel nesse mundo, né? É entender que a gente está aqui, se a gente tem algum tipo de vantagem ou de melhoria em relação ao outro, é porque a gente está tendo uma responsabilidade, né? É tudo emprestado, a gente não é dono de nada. Então, assim, à medida que a gente começa a botar isso dentro da gente, é um exercício para poder abrir espaço para a piedade vir e finalizar aí com a caridade, que é o final, para mim, do ciclo, né? É quando você realmente sai de você, se despoja do eu e pensa no outro, né? Saio de mim e eu sou mais do que eu, né? Eu também sou o outro, porque eu também sei que não é por acaso que ele está ali, eu também posso estar ali, ou já passei por ali, mas eu não tenho nada melhor do que ninguém para não poder estar seguro de que eu também não posso um dia estar precisando de ajuda. Então é só isso que eu queria comentar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer ler? Quer ler, Helder? Quero. Então, leu. O 19, né? O 19. Benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosos porque se comprazem da humilhação do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estais certo, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre, senão o presente. Trabalhais para vós e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e a lembrança será seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, terei contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis sempre um trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecessem todos os laços que na vida presente vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Guia Protetor, Sans, 1862. Então,
eu penso que a ideia principal aqui é a caridade desinteressada, mais uma vez, né? A verdadeira caridade é aquela que a gente pratica sem nenhum interesse. E é a mais agradável a Deus, é a que Deus espera de nós, né? Essa prática dessa caridade desinteressada, ela é para nós tanto uma forma de reparação das faltas anteriores nossa, como de progresso, né? Para que a gente se conduza no nosso desenvolvimento espiritual. E aí a gente tem que aproveitar todas essas ocasiões de servir, né, ao próximo. É dever nosso fazer a caridade, né? Muitas vezes, como o Eduardo colocou, a gente ainda não está preparado para isso, né? A ingratidão ainda nos dói, mas a caridade desinteressada, né? Muitas vezes, por que a gente se interessa ainda, né? A gente pratica a caridade de uma forma interessada, porque a gente ainda tem dentro de nós muito de egoísmo, né? No fundo, se a gente examinar a nossa consciência, a gente está sempre esperando alguma coisa. Mesmo que a gente diga que não, mas no nosso inconsciente a gente está esperando. Tanto é que quando a ingratidão vem, ela nos afeta. Na verdade, se a gente não esperasse, a ingratidão não nos afetaria, né? Mas nos afeta, porque está dentro de nós, ainda faz parte do nosso estágio evolutivo que a gente encontra, né? Mas que a gente tem que trabalhar isso, né? Como ele diz aqui, as pessoas que deixam de praticar o bem porque receberam uma ingratidão, elas têm mais de egoísmo do que propriamente de bondade, né? Estão mais interessados em receber pelos bens que praticaram, né, do que propriamente fazer o bem. Receber demonstrações de reconhecimento, muitas das vezes toma aquela atitude caridosa, mas de forma humilhante para aquela pessoa que está recebendo, né? E Deus permite que a gente separe a ingratidão, justamente como diz o irmão aqui, né, o guia protetor, para que a gente seja testado na nossa perseverança em praticar o bem, né? Essas coisas acontecem para que Deus teste a gente, para que a gente veja realmente o quanto a gente ainda precisa melhorar, ou se a gente já venceu essa prova, a gente já não se magoa mais com a ingratidão e perseverar no caminho do bem, né? Porque muita gente deixa de fazer a caridade quando recebe uma ingratidão. Eu não vou mais fazer, não ajudo mais ninguém, porque eu fiz isso, fulano agiu assim comigo. Desiste do bem, né? E, na verdade, não é isso que Deus espera de nós. Ele diz aqui também que a caridade que a gente pratica e a qual a gente não recebe nenhum reconhecimento, para ele isso tem mais valor do que aquela em que o beneficiado nos agradece, né? Porque porque aí a gente não fez sem esperar nada, a gente não recebeu nada daquilo ali. Então, para Deus, isso pesa mais do que algo que a gente faz para alguém e aquela pessoa nos agradece, né? Então, como ele diz, aquele que faz recebendo, esperando a recompensa aqui, esse já recebeu. Então, essa caridade praticada para a nossa vida espiritual, ela não tem peso nenhum, porque a recompensa nós já recebemos aqui, né? Um benefício, ele jamais se perde, né? Porque quando a gente pratica
praticam bem, a gente trabalha por nós. É como eu disse anteriormente, a verdade, a caridade, a prática da caridade, ela é um bem para nós. A gente está achando que está fazendo bem ao outro, mas não. Praticar a caridade, ela é em nosso benefício, né? Pelos outros também, é claro, né? Porque o benefício que a gente faz, ele é como uma semente que a gente planta ali, que uma hora ela vai germinar. Se não nessa vida, como ele diz aqui, mas em outra vida. Quando aquele espírito que no momento que a gente praticou aquela caridade e ele esqueceu, quando ele desencarnar, ele vai ver isso aí, né? E ele vai reconhecer que ele foi ingrato, e ele vai trabalhar para vencer isso aí. Então, de uma certa forma, a gente contribuiu para que aquele irmão melhorasse. Porque a gente é muito imediatista, a gente quer tudo para agora, para essa existência, para esse momento, né? E a gente esquece que somos eternos, que a gente tem uma vida pela frente e que o trabalho, ele vai junto, vai com a nossa eternidade. Se a gente não conseguiu realizar algo agora, nesse momento, nessa vida, a gente, quando desencarna, a gente vai ter consciência de tudo que a gente praticou e a gente vai conseguir realizar, se conscientizar, né? Como ele diz aqui, é por isso que muitas vezes a gente vê pessoas tão devotadas a outras, né? Porque foram pessoas que foram beneficiadas por nós em outras vidas e que nos trataram com ingratidão e que retornam com aquele sentimento de gratidão eterno pela gente, né? Porque elas reconheceram que foram, né? Então, o benefício ele não se perde, né? Ele pode ser realizado nessa vida e pode ser lembrado no mundo espiritual. Pode ser esquecido nesse mundo, mas ao libertar-se do corpo material, o espírito que recebeu, ele vai se lembrar e vai desejar reparar essa ingratidão, né? A gente tem que ajudar sempre ao próximo, porque a gente está tudo ligado, é tudo interligado. A gente vive como que numa teia, né? Então, hoje a gente faz o bem, amanhã a gente recebe, somos todos ligados, né? As vidas, a gente não tem consciência porque o esquecimento a que a gente se submete na reencarnação não nos permite ver isso. Mas a gente está tudo interligado, uns aos outros, por atos, vai e volta, né? Hoje eu te faço um bem, você me paga com a ingratidão, amanhã você retorna, você me beneficia, e assim a gente vai se ligando uns aos outros através desses atos, né? Criando laços de reparação, né? Com as dívidas que a gente contrai de vidas passadas, e que a única coisa que eu posso tirar disso tudo, a lei é que a gente se ajude mutuamente, sempre. Se a gente não pode fazer o bem, pelo menos que o mal a gente não faça, né? Se a gente pode fazer, se a gente pode ajudar, que a gente faça. Então, é isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu só queria lembrar uma coisa que eu vi ontem, inclusive. O diretor de transplantes digestivos do Albert Einstein, ele falou assim, que os doadores de órgãos são anjos de luz que Deus envia à Terra para fazer o bem. Então, assim, a doação de órgãos é um negócio legal, né? Que é uma caridade, um desprendimento que a gente tem que ter na hora que a gente nem mais vai usar, né? Mas sem o nosso consentimento, a família, naquele momento, dificilmente acaba conseguindo passar pela dor de pensar nisso, né? Então, assim, para fechar aí hoje que nós estamos falando da caridade, eu queria lembrar dessa questão da doação de órgãos,
que é uma questão que a gente pode refletir como uma caridade imensa, né? Mas que a gente tem que deixar isso bem explícito para os nossos familiares, né? Porque, como você falou, é pensar no outro, né? É uma das formas da gente poder fazer o bem. Aí o item 20, vamos... Alguém quer ler? Conceição, a gente tem uma proposta para fazer. Vamos lá. Que é o seguinte, esse item 20, apesar de ser curtinho, ele é muito rico em reflexões. E eu acho que a gente ia avançar o nosso horário, né? E a gente não dá para... Eu preferível deixar para a próxima semana. E a gente termina esse capítulo rapidinho, né? E comenta, porque tem muitas nuances nesse item aqui, a coisa que a gente andou pensando aqui. E aí a gente adentra o capítulo 14 também, né? E vai ter o item 4, que na verdade é um assunto só, que é piedade filial, entendeu? Filial. Eu acho que fica melhor assim, né? A gente não prejudicar. Extrapolar o horário. Não prejudicar a compreensão, né, e os comentários desse item e não extrapolar o horário. Pode ser? Pode. Então, vamos, né, caminhando para o encerramento aí. Eu pediria ao Luiz para fazer a prece de encerramento, né? E já agradecendo aí a Conceição pela... Né, foi muito bom você ter aceitado o convite. A parceria foi excelente. Feliz em contribuir com alguma coisa. Tenham paciência. Tenham uma paciência comigo, mas a gente vai aprendendo junto, né? Isso aí. Um ótimo estudo, hein? Parabéns. Bom, aproveitando a oportunidade, vamos agradecer por estarmos juntos novamente aqui hoje, em mais um estudo do Evangelho. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmãos amigos que nos assistem, nos orientam e não nos deixam perder a esperança. Nós agradecemos por mais essa oportunidade e continuamos pedindo que não nos deixem sozinhos. Dai-nos a luz sempre, dai-nos a paz, para que nós possamos continuar seguindo nessa caminhada. Agradecemos por tudo que recebemos até hoje, por esse momento difícil e por estarmos conseguindo caminhar. E continuamos pedindo sempre muita paz, muita luz, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Muito bom estar com vocês mais uma vez aí. Valeu. Muito bom. Muito bom. Até quarta-feira. Gratidão a todos. Gratidão, pessoal. Obrigado, Conceição. Obrigada, Conceição. Parabéns, hein? Conceição, parabéns, Conceição. querida. Foi ótimo. Boa noite para todo mundo. Saudade de você, Lúcia. Beijo, Lúcia. Hoje o estudo vai estar gravado. Beijo, Lúcia Maria. Boa noite. Tchau, Boa noite. Tchau. Com Deus. Beijão. Ó, Santinha tá aqui mandando beijo para todos. Boa noite. Valéria. Se cuidem. Tá, vou me cuidar, querida. Beijão para você. Fiquemos na paz do Senhor. Assim seja. Amém. Namastê. Tchau, gente. Dona Emília, beijão para tu. Elsa, abração. Tchau, Santinha. Tá, vou fechando agora. Patricinha, criatura, tá de óculos escuros? Ela tá com o microfone fechado. Agora... Patrícia, filha da Maria Santa. Patrícia. Gente, ó. Beijo. Beijo até quarta. Beijos. Beijo. Beijo. Beijo, beijo. Beijo, Dona Emília, Valquíria, Dona Maria, Boa noite. Patrícia. Boa noite.
Valeu.